Muitas indústrias sofrem com quebras inesperadas porque não conseguem diagnosticar o esforço mecânico real de seus equipamentos críticos. O problema é que operar sem essa informação custa caro quando um acionamento essencial falha no pico de safra. Hoje vamos conversar com o Luiz Polegato da Inovtech para entender como a análise do esforço mecânico real tem ajudado os gestores na tomada de decisão rápida e evitar essas paradas milionárias. Bem-vindo, Luiz. Obrigado pelo convite. Prazer aí estar podendo participar aí dessa discussão. Legal, Luiz. Bom, aqui a ideia é um bate-papo, né? Então a gente vai estar conversando muito sobre essa questão da parada mecânica, entendendo essa questão do esforço mecânico. E eu acho que para a gente começar essa primeira pergunta, né? A gente entende, né, Luiz, que hoje muitas plantas só descobrem se acionamento estava subdimensionado quando ele quebra, né? E aí, muitas vezes, a manutenção ela olha apenas para a corrente elétrica, ignorando o esforço mecânico de fato ali realizado pelo equipamento. Hoje, Luiz, qual que é o risco de continuar operando sem essa visibilidade do torque e sem essa variação severa de carga? O maior risco aí, hoje, inerente aos acionamentos, aos ativos das indústrias, né, está relacionado realmente à parada não prevista, né, não programada, isso gerando aí um elevado custo de manutenção. Uma informação que é primordial, vamos dizer assim, nos termos de manutenção preditiva, seria o acompanhamento online aí, em tempo real dos esforços mecânicos, que esse acionamento está imposto. No caso, é o monitoramento do torque, para poder determinar e realmente enxergar se o seu acionamento, se a saúde do seu acionamento está condizente com a aplicação dele, né? Porque muitos processos aí realizam retrofit de máquina, né? Então, aumenta-se a capacidade da máquina, mantendo o mesmo acionamento por anos, e achando que está tudo correto, tudo dentro da segurança. E acaba tendo os problemas aí mecânicos seguidamente, né? Caso de quebra de rolamentos, quebra de engrenamentos, isso pelo fato de não estar enxergando a realidade de operação desse acionamento. Legal. E aí, entendi, tudo interessante essa questão, porque, de fato, a engenharia e a operação, ela precisa desses dados para uma tomada de decisão, certo? Mas aí vem aquela questão, né, Luiz? Sempre que a gente vai mudar um equipamento, mudar uma máquina, tem aquela resistência da planta, né? Vou mudar agora, vou mudar daqui a pouco, vou segurar mais um pouquinho o investimento. E aí, Luiz, eu queria que você falasse um pouco desse ponto positivo e negativo para a operação, quando a usina decide, de fato, aplicar esse acompanhamento ali no eixo e para justamente fazer esse diagnóstico das paradas. Vamos imaginar duas situações distintas, né? Uma como um monitoramento temporário, para eu poder fazer análise de dados registrados em um intervalo curto de tempo, onde eu tenho a necessidade de fazer a substituição do meu acionamento, devido aí ao aumento de capacidade operacional. Mas e o novo dimensionamento para esse acionamento? Qual seria? Então, o interessante seria fazer uma medição antes de se fazer essa substituição e esse investimento num novo acionamento, para eu descobrir e poder enxergar qual seria a capacidade necessária desse acionamento. Essa é a maneira mais correta de se fazer um investimento num acionamento que, às vezes, eles são na casa de milhões, né? E se eu fizer um investimento para um novo acionamento e ele permanecer subdimensionado para a aplicação, eu vou estar fazendo um investimento da maneira errada e continuando com os mesmos problemas que eu sempre tive. Então, essa é uma situação. A outra seria com uma instalação de um equipamento com um monitoramento permanente. Então, onde o equipamento vai ser instalado nesse acionamento e vai estar fazendo monitoramento e registro de dados, comunicação com o sistema supervisório aí da indústria, para a tomada de decisão e controle operacional em função do torque, né? Isso também é fundamental. Por exemplo, uma analogia é com uma variação de temperatura num processo. Obrigatoriamente tem lá um sensor de temperatura, um transmissor de temperatura, e toda decisão é baseada na variação dessa temperatura. E o torque? Hoje, até hoje, até uns anos atrás aí, não se observava muito o esforço que o meu acionamento está imposto aí. E, normalmente, as indústrias costumavam ter um acionamento reserva no chão. Lá, quebrou, eu cato o reserva e coloco um novo, né? Vou investir nisso daí? Não vou. Então,
E esse conceito, hoje em dia, mudou, né? Então, não se está mantendo o ativo parado no chão de fábrica para uma substituição. Então, a melhor maneira é eu preservar o meu acionamento contra sobrecarga, contra quebras aí mecânicas, e não ter esse investimento desse ativo aí disponibilizado no chão de fábrica sem uso, dinheiro parado, né? Vamos dizer assim. Sim. Não, legal isso, porque a gente entende, para a gente que está no meio, né, das usinas, a gente sabe como isso acontecia até pouco tempo atrás, né? Que deixava-se ali os equipamentos não obsoletos, mas parados, e isso é um investimento que foi feito e que está simplesmente ali em algum momento, assim, como reserva, mas não necessariamente vai ser utilizado. Exato. Tinha um reserva, às vezes até um reserva que não servia para a situação dele, entendeu? Era só o quebra-galho, assim, né? Só o gelo. Exatamente. Mas legal, Luiz, legal esse papo, porque hoje a gente entende, né, que toda a tecnologia só faz sentido se ela, de fato, tem o objetivo de ter uma decisão executiva clara, né? Então, é interessante que tudo isso que você está trazendo de ter esse acompanhamento dos dados para a operação, ela precisa, claro, ter, de fato, traduzido em um diagnóstico técnico, o gestor industrial utilizar desse material técnico para validar essa decisão de investimento. E aí a gente queria entender, assim, né, como que hoje vocês operam justamente para evitar esse subdimensionamento de novos projetos ou os retrofits. Porque, claro, o gestor ele vai querer ter a segurança na hora de investir nessa reformulação aí do equipamento e desse acompanhamento do torque. Hoje as tecnologias que a gente aplica para o monitoramento de torque são baseadas na extensometria, né? Então, é medição direta vamos dizer, do esforço através da deformação do eixo que esse acionamento está instalado, né? Então, esta é a maneira mais precisa e mais correta de se fazer um monitoramento dos esforços, tá? A gente está falando aí de um desvio de imprecisão, né? Um erro aplicado aí no sistema menor que 3%, se existente, tá? Isso depende de umas características aí de material e informações do próprio material desse eixo que são necessárias e às vezes são desconhecidas. Aí você acaba utilizando valores aí para tabelados aí conhecidos aí do material. Isso acaba aplicando um desviozinho na medição, na informação do torque, mas é desprezível, tá? A gente fala que pode ter um erro de medição de 3%, mas isso na pior situação, pode não estar presente, tá? Então, e o monitoramento de torque aplicado diretamente no eixo não se compara a nenhum outro método, tá? Legal, Esse legal. Que é o diferencial aí do tipo de tecnologia aplicada. Interessante. E aí, Luiz, a gente estava até lendo, né, um dos artigos técnicos da Inovtech, e vocês têm uma defesa muito interessante, que é que sem esse monitoramento, a indústria ela acaba operando muito mais na forma reativa, onde, claro, há sobrecargas e os desgastes, e muitas vezes passa despercebido as quebras, né? Olhando para essa gestão, olhando para o gestor industrial ali que está ali no dia a dia, qual que é o impacto financeiro de tirar a usina dessa postura reativa e colocá-la nessa produção preditiva? Claro, olhando muito em cima do que vocês defendem do utilizar os dados do esforço mecânico, torque e tudo mais. Bom, o impacto financeiro que isso pode causar na inexistência desse monitoramento aplicado depende do custo hora operação da aplicação. Tomar, por exemplo, uma moenda, se estiver fazendo um monitoramento de torque de uma moenda, onde eu consiga prevenir uma parada por falha operacional, por exemplo, de alimentação de bagaço na moenda, ou por uma quebra de um acionamento, onde eu fico algumas horas ou até mesmo alguns dias parado, com o processo parado, o prejuízo é enorme. Isso vai depender da quantidade de tonelada a hora que a usina processa, né? E dependendo aí da capacidade da usina, é na casa dos milhões. Teve situações, por exemplo, que fui para fazer um monitoramento temporário para análise, né?
fornecer os dados e os gráficos do monitoramento para análise e estudo do cliente, onde ele falou, mas se eu tiver que parar a moenda para você fazer a instrumentação antes de monitorar, eu perdi 2 milhões de 2 horas parado, por exemplo, né? Então, eu prefiro que você retorne outro dia. Então, isso é difícil de estimar, mas o prejuízo é grande. Isso não estou nem falando em quebra de acionamento, porque dependendo do tipo de aplicação, ele consegue bypassar ali o que está com o sinistro e continuar operando, né? Mas o custo e o prejuízo é enorme se levar em consideração parada do processo, né? Legal, legal. Então, geralmente o gestor industrial ele fala, Luiz, volta aqui quando chover, Exato. e aí você consegue, que a gente já está parado, né? Então é obrigado a já estar mais tranquilo, não tem nenhum custo operacional. A maioria dos casos é assim. Legal. E aí, Luiz, a gente vê, né, no dia a dia que algumas plantas industriais ela investe em motores, redutores baseados apenas nessas estimativas. Isso frequentemente leva ao superdimensionamento ou subdimensionamento, e como a aplicação do acompanhamento do torque transforma essa decisão do diretor aí, do executivo? A decisão vai ser baseada em dados reais, né? E em cima do que a realidade da minha operação necessita. Tem a questão também de fator de serviço de acionamentos, né? Que às vezes baseado em cálculos e plaquetas e potência elétrica instalada, imagina-se que eu tenho aí um fator de serviço disponível para uma sobrecarga momentânea que não me causaria uma quebra, né? Isso quando entende-se que o fator de serviço é para uma condição adversa de operação que deve ser evitada, mas ocorrem situações onde o cliente enxerga um fator de serviço aplicado no acionamento dele é a região de utilização operacional. E aí, quando você faz a medição após esse redutor, né? Então, eu estou pegando dados de torque consumido da operação e ele acaba enxergando que o fator de serviço dele, às vezes, é 1. Teve situações aí onde foi menor que 1, tá? Então, estava muito subdimensionado, onde a gente, no monitoramento, no registro gráfico, a gente compara a oscilação dos valores de torque durante a operação com o limite mecânico aí nominal, tá? Tem fabricantes que tratam torque nominal, torque efetivo, torque requerido, tem umas diferenças aí nas definições do que significa cada um, mas a gente traça uma linha, por exemplo, constante desse valor nominal do acionamento e mostra visualmente, o cliente vai poder enxergar se ele está perto, se ele está em cima, ou se ele já ultrapassou o valor limite mecânico aí do acionamento dele. Dessa forma, ele consegue também compreender qual seriam as características mecânicas aí e dados técnicos necessários para o acionamento que a operação dele necessita. Tomando, por exemplo, uma moenda, por exemplo, que era uma moenda de 86 polegadas com um acionamento. Aí aumentaram para 90, mesmo acionamento, e estão fazendo já o planejamento e o retrofit para a próxima safra virar 92. Né? Então, eu aumentei a carga operacional, mas eu não me preocupei aí com a capacidade mecânica do meu acionamento. Aí quando você monitora e demonstra isso para o pessoal, para os clientes, eles ficam abismados. É um dado mecânico real, né? Então, o torque é uma variável física mecânica, e o monitoramento com a extensometria é através de uma deformação mecânica monitorada, né? Diferente de outros métodos aí utilizados. Perfeito, Luiz. Isso que você está falando até faria muita ponte com a minha próxima pergunta. E acredito que você até já tenha respondido, né? Então, isso quer dizer que os dados que vocês trazem, ele tem os 2 pontos, né? Claro, é evitar a parada, mas a partir do momento que a gente começa a identificar que eu tenho algo subdimensionado, eu consigo também... entre aspas, né, forçar mais o equipamento, utilizar dele também para
moer mais ou também gerar mais renda aí para a usina como um todo. Sim, se, por exemplo, durante a operação, com a operação em andamento, às vezes ocorre a necessidade de fazer ajustes, por exemplo, de pressão de cilindro hidráulico para aumentar aí a compressão e o maceramento do bagaço. E até quanto eu posso aumentar isso? Claro. Entendeu? E se você tiver com monitoramento permanente instalado ali, você vai estar acompanhando qualquer intervenção, qualquer variação de configuração aí de perna de moenda que eu impor ao processo, qual que é o reflexo disso no meu acionamento. Isso em tempo real, tá? Os equipamentos aí tem uma alta taxa de amostragem. Para te dar um exemplo, assim, até 4.800 amostras por segundo, se for para uma análise de vibração torsional, por exemplo, quando é necessário essa alta taxa. E aí a gente começa a utilizar também do equipamento em carga máxima ou quase máxima, né? Porque daí eu consigo também extrair o máximo desse equipamento. Performance, exatamente. Vou ter uma Ferrari para ir na padaria? Não, né? Então vou utilizar essa Ferrari na maior performance dela. É a mesma coisa que o acionamento. Não, interessante, porque isso também tem sempre essa balança, né? Até quanto eu posso ir sem que eu quebre. E aí, nesse caso, o cara não vai no achismo, ele vai de fato nos dados de acordo com o que vai estar mostrando para ele. Exatamente. Às vezes eu até nem busco aí utilizar meu processo aí, citando a moenda de novo como exemplo, utilizar aí minha moenda aí para eu ter a maior performance dela aí em termos de extração, às vezes com receio de uma falha, uma quebra de um acionamento por não estar enxergando a realidade aí dos esforços aí aplicados ao acionamento. Uma vez que eu estou enxergando isso, eu consigo controlar, né? Então, se eu tenho monitoramento, eu tenho como controlar o que está acontecendo. Tanto em termos de alimentação da moenda, por exemplo, para eu não ter variações de carga, uma coisa que causa muita quebra e muitas paradas são causadas por oscilação de carga de grande amplitude. Então, eu consigo manter aí uma alimentação e uma carga constante aplicada aos acionamentos da moenda, e com isso eu consigo evitar aí sinistros indesejados aí. Porque quando eu tenho oscilação de carga e eu tenho fadiga de material, né? Naquela situação do araminho, né? Pega o arame, torce, vira para um lado, para o outro, até que ele rompe sozinho. Então, variando a carga ali aplicada nesse arame. Então, a mesma coisa acontece com as partes mecânicas dos acionamentos, dos eixos, né? Então, vai chegar um determinado momento que, por fadiga de material aí, por causa de oscilação de carga de grande amplitude, quando eu falo de grande amplitude, eu estou falando em torno de 800 mil Nm numa moenda. Eu estou operando, assim, num 1.200, 1.200.000, né? Vamos por 1.200 kN de operação. Sim. E de repente eu tenho uma falha de alimentação onde isso cai para 500, 600 mil e retorna para 1.200.000. E isso ao longo da safra acontece muitas vezes, tá? Então, se eu estou monitorando o torque, eu consigo controlar o que está vindo antes no processo e manter uma alimentação, por exemplo, manter o donelli de alimentação da moeda sempre cheio, sem buraco. Legal, maravilha, Luiz. Bom, é isso. Obrigado pela participação, tá, Luiz? Acho que é importante, foi muito boa essa sua visão, porque a gente começa a entender da importância desse tipo de monitoramento. E, claro, que a transformação desses dados invisíveis, né, que até então eram invisíveis, a gente começa a ter decisões precisas e separa essa manutenção que a gente estava falando, né, de utilizar de algo como algo preditivo e não reativo dentro da usina. Obrigado, Luiz, por estar aqui validando conosco essa tese técnica. Não sei se você tem uma última palavra aí, mas foi muito bom aí para a gente estar conversando. Não, eu acho que foi bem prazeroso aí estar participando dessa conversa e o que a gente faz aqui na Inovitec, nessa parte de monitoramento de torque e extensometria, já vem sendo feito há muitos anos. Então, a gente tem uma bagagem aí, um know-how e uma quantidade significativa de serviços e equipamentos aí aplicados tanto aqui no Brasil quanto nos países da América Latina, tá? Legal. Então, vamos dizer, experiência adquirida na raça ao longo dos anos. Né? Legal. Não, maravilha. Bom, Luiz, obrigado pelo bate-papo. Para você que nos assiste e precisa continuar embasando essas decisões
estruturais na sua planta, a gente vai desdobrar esse bate-papo num documento executivo completo, que você pode baixar gratuitamente. Então, se você gostou dessa conversa, baixa aqui esse documento executivo, que ele vai estar aparecendo aqui no link na descrição desse vídeo, tá? E aí você você vai ter acesso aí a todo esse documento e também um resumo aí geral da conversa como um todo. E lembrando para você que o YouTube é apenas esse começo da nossa conversa, então se inscreve também no nosso canal, que a Strix vai estar continuando o tempo todo, enviando alertas para você, essas análises e também trazendo essa inteligência industrial sobre o setor sucroenergético e o setor agroindustrial. Então, até a próxima. Luiz, obrigado novamente e qualquer coisa a gente está também à disposição.